Deus desce, se abaixa, se inclina sobre as nossas cinzas e as reconcilia consigo. E nos reconcilia uns com os outros, naquele amor que sabe viver muitas renúncias até a cruz, só para não renunciar a nós. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículos do 1 ao 6 e versículos do 16 ao 18. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia da palavra nos oferece hoje a orientação correta para vivermos frutuosamente o tempo litúrgico da Quaresma. É um tempo favorável de graça, é dia da salvação. A penitência e o arrependimento não são caminhos de tristeza, de depressão, mas caminho de luz e de alegria, porque se nos levam a reconhecer a nossa verdade de pecadores, também nos abrem ao amor e à misericórdia de Deus. O profeta Joel, em nome de Deus, convida o povo a percorrer o caminho da esperança, fazendo penitência. Os apóstolos de Jesus recebem de Deus o ministério da reconciliação. E a igreja repete a boa nova. É este o tempo favorável. É este o dia da salvação. São Paulo, na segunda carta a Coríntios, capítulo 6, versículo 2. O tempo favorável é agora. Com todo o povo de Deus, nós somos convidados a abrir caminhos, a nos voltarmos para o Senhor, a nos deixarmos reconciliar, a dar a Cristo ocasião de tomar sobre si o nosso pecado, porque só Ele o conhece e pode expiar. Suplicamos a vocês, em nome de Cristo, deixai-vos reconciliar com Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. A linguagem de São Paulo é precisa. Ele não nos pede que nos esforcemos para nos reconciliar, mas sim que nos deixemos reconciliar, pois o sujeito dessa ação não somos nós, mas o próprio Deus. Mais do que fazer, devemos deixar que Ele faça. Segundo a palavra que Jesus dirige a João Batista na cena do batismo, no Evangelho de São Mateus. Deixa fazer por agora, pois convém que cumpramos toda a justiça. São Mateus capítulo 3, versículo 15. Meus irmãos e minhas irmãs, para cumprir a justiça, para alcançarmos essa plenitude da justiça, que consiste na nossa reconciliação com Deus e com os irmãos, devemos deixar Deus agir. A nós, como sempre escreve São Paulo, cabe a tarefa e a responsabilidade de não receber em vão a graça de Deus. Nos compete não a tornar estéril, ineficaz, inútil e desperdiçada em nossa vida, mas pelo contrário, permitir que essa graça produza os frutos esperados, tanto por Deus quanto por nós. Neste deixar agir, o verbo reconciliar no grego, usado pelo apóstolo e em todo o Novo Testamento, vai revelar uma nuance preciosa e útil para vivermos bem a graça da Quaresma. O verbo grego é katalasso. Alasso significa mudar e é precedido pela preposição katá, que indica um movimento de cima para baixo. É o oposto do prefixo aná, que define o movimento de baixo para cima. Por que eu apresento para vocês esses termos em grego? Veja, a expressão ressurreição é anastasis, é um erguer-se novamente, um levantar-se de baixo para o alto. Mas já a expressão reconciliação exige um movimento oposto, é do alto
para baixo. Quer dizer, requer, portanto, descer, se abaixar, estar disposto a perder algo. Nós só podemos nos reconciliar, ou melhor, deixar-nos reconciliar, se nós estivermos dispostos a viver esse abaixamento, que é essa perda de nós mesmos. É renunciar a ver reconhecido um direito nosso que foi injustamente ferido ou comprometido. É renunciar à busca da vingança por uma injustiça sofrida. É renunciar ao próprio ponto de vista, ou eu poderia dizer, a própria sensibilidade, para enfrentar mais profundamente na visão do outro, para entrar mais profundamente na visão do outro, e assim por diante. Os exemplos podem se multiplicar, mas todos seguem a mesma direção, todos traçam a mesma trajetória, do alto para baixo. São Paulo recorda que Deus é o primeiro sujeito, o autor da reconciliação. Ele vive, Ele mesmo, nesse movimento, e vive esse movimento em Jesus, o seu Filho, que o Pai entrega toda a sua vida à nossa humanidade até a cruz. O próprio Deus, em Jesus, Ele desce, Ele se abaixa, Ele vem à nossa condição humana e ainda mais, Ele desce até a morte e as portas do inferno para resgatar o Adão de todos os tempos. São Paulo também nos recorda isso com uma linguagem ainda mais forte e desconcertante. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornemos justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Nesse versículo de São Paulo, nós encontramos tanto o termo katabasis, que significa descer, do grego, quanto a expressão anabasis, que é subir. Katabasis desce, anabasis sobe. O Filho de Deus desce a nossa condição de pecado para nos elevar à condição de justiça, a sua condição de justiça. A descida de Deus vai até esse ponto: amar aqueles que o odeiam e assim reconciliar consigo até mesmo os próprios inimigos. Meus irmãos, minhas irmãs, entrar no caminho quaresmal para nos deixar reconciliar com Deus, para viver esse tempo favorável, não de forma estéril, mas frutuosa, significa aceitar entrar também nesse caminho de descida, de abaixamento, de perda e de renúncia. Assim nós damos espaço à ação de Deus que nos reconcilia, e também nós damos espaço aos outros com quem somos chamados a nos reconciliar. No texto do Evangelho de hoje, Jesus ensina sobre a justiça do reino dos céus. Está aqui em contraste com a prática da hipocrisia dos fariseus. Aqui, ele aborda 3 obras de piedade que são fundamentais no judaísmo: a esmola, a oração e o jejum. As 3 obras de piedade nos convidam a viver uma perda e uma renúncia. Na prática do jejum, não buscar a admiração dos outros, mas a verdade do encontro com Deus. No exercício da esmola, não buscar possuir, mas compartilhar. Pela oração, não confiar apenas em si mesmo, mas nos abandonarmos em Deus. Neste tempo, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso escolher o jejum para lembrar que é o dom de Deus que nos sustenta, e não a voracidade com que tentamos saciar de modo egoístico nossos desejos e necessidades. Hoje, na celebração da quarta-feira de cinzas, recebemos as cinzas sobre a nossa cabeça e nós podemos acolhê-las com esse olhar. Elas nos recordam
não apenas a nossa pobreza de origem e o nosso destino, não apenas a penitência que nosso pecado exige, mas também que as cinzas são o que resta daquilo que o fogo consome e purifica. Então, mais do que a miséria do nosso pecado, que sim, existe, as cinzas são o sinal do que permanece se realmente deixarmos que o amor nos transforme, nos purifique e nos reconcilie. Muitas vezes nos encontramos no chão, como cinzas, mas podemos viver essa experiência de maneiras muito diferentes. Estar no chão porque o nosso pecado nos derrubou. Estar no chão porque nos abaixamos por amor, porque queremos deixar-nos reconciliar pelo amor. Em síntese, meus irmãos e minhas irmãs, este é o tempo favorável, este é o dia da salvação, o dia em que percebemos que Deus desce, se abaixa, se inclina sobre as nossas cinzas e as reconcilia consigo, e nos reconcilia uns com os outros naquele amor que sabe viver muitas renúncias até a cruz, só para não renunciar a nós. A Quaresma, então, é um tempo de desintoxicação da aparência, para recuperarmos nossa autenticidade, a nossa identidade de filhos. Se lembre que só podemos chegar à Páscoa com o nosso verdadeiro rosto, sem nenhuma máscara. Jesus nos ensina que a prática religiosa autêntica não deve ser uma performance para os outros, mas um ato sincero diante de Deus. Ele nos convida a cultivar uma fé livre da hipocrisia, uma fé centrada na relação com o Pai, que vê no oculto e recompensa no seu amor. Coragem. Uma santa quarta-feira de cinzas e um santo tempo quaresmal para todos nós. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.